Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos encerrar aí a situação de aprendizagem 1, né, do material do Aprender Sempre, do volume 2. Então encerramos hoje. E eu estou na presença dele, ilustre professor Tony. Olá, muito bom dia Jonas, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Centro de Mídias da Educação. Eu sou o professor Tony de Matemática, eu vou estar aqui moderando a aula do Jonas. Manda aí o nome do aluno, manda o nome da escola e a cidade de onde está falando, para que a gente possa mandar um abraço aí para vocês e que a nossa interação seja muito mais legal, beleza? Isso mesmo, então hoje nós vamos encerrar, né, agora a situação de aprendizagem 1, que fala aí sobre as grandezas. Hoje é a última, um pouquinho mais complexa essa daqui, nós vamos retomar mais para frente essa grandeza, que vai falar aí sobre o volume e a capacidade, né? Essa diferença entre essas duas nomenclaturas aí que vai aparecer para vocês. Mas não esquecendo, habilidade. Pode pôr na telinha para eles? A habilidade que nós estamos trabalhando é a habilidade 24 aí do sexto ano, que é resolver e elaborar situações e problemas. Hoje nós vamos falar em específico sobre a capacidade e o volume. Então são os sólidos formados por blocos regulares, né? E aí a ideia aí é usar, sem utilização aí da fórmula, tentar cair nesse caminho. Então a ideia hoje, né, Tony, é mostrar, né, hoje vou tentar desenvolver com vocês essa ideia do volume, que ela pode ser expressa aí de algumas maneiras bem diferentes, né? Legal, pensei que você ia fazer um bolo aí. Não, hoje eu tô equipado aqui com balde, com copo, tudo, mas hoje vai ser só experiência com água. Legal, bacana. Vou tentar não molhar aqui o carpete, né? Porque nós estamos aqui no carpete, né? Vou tentar não molhar. Mas no final vou tentar fazer alguma coisa engraçada. Será que vai sobrar pra mim isso aí? Vamos ver. Como é a sua última aula da semana, né? Então. Espero que o seu cabelo não saia molhado. Espero também. Então, só para retomar, sempre lembrando a ideia da grandeza, pode pôr na telinha? Então, quando medimos algo, estamos falando aí de uma grandeza, né? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, que possibilita, né, essa informação numérica. Então, o que nós temos ali é um copo, né? Desculpa, é uma colher medidora. Eu não tinha essa, Tony. Então, essa colher medidora aí eu não tinha. Então, é a ideia que nós vamos utilizar hoje. O que eu tenho, né, eu vou até pedir, eu trouxe, esse aqui eu utilizo, legal, principalmente para fazer pão. Esse aqui eu uso. Ele é um copo medidor. Então, ele tem aqui, ó, vocês vão observarem dos líquidos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, de outras medidas, eu tenho do açúcar, da farinha, né? Então ele tem as medidas que vocês geralmente encontram como xícara, copo, né? Show. Esse daqui também tem algumas medidas, por exemplo, em gramas, né? Por exemplo, o chocolate, eu tenho aqui a xícara, né? Então esse aqui é um copo medidor, funciona igual aquela colher ali, né? A ideia aqui é a seguinte: o volume, né? O volume, principalmente os líquidos, né? Eles têm uma grande dificuldade, né? Nós temos uma grande dificuldade de medir eles, né? Principalmente os líquidos. Então, por exemplo, areia. Areia é uma forma de você fazer a medida dela, né? Você consegue, por exemplo, medir a massa fácil. Você põe lá numa balança e acabou. E para medir o volume da areia? É complicado, né? Você tem que ter os medidores. Legal. Então, infelizmente, né, o volume, aí você vai ter que ter esses medidores, né, esses, digamos assim, copos padrão, né, esses modelos padrões aí que vocês encontram, para você conseguir fazer essas medidas. É a única forma que você consegue aí medir os líquidos, né? É legal você falando da areia, normalmente quando a gente compra areia no depósito de material de construção, era a minha ideia. Muito raramente... Só que você antecipou, era a minha desculpa ideia. aí, Mas mano. pode falar, vai. Muito raramente você vai comprar por massa, né? Muito aqui foi o que você falou ontem, né? Isso mesmo. Você vai falar mais sobre, no caso, volume. Isso mesmo. Né? Quando você compra areia... volume no caso. Né? Quando você compra areia, né, Tony? Quando você vai lá fazer a compra, principalmente desse material, você pede o metro cúbico de um determinado... Por exemplo, a areia ali, no caso, como nós estamos falando. Você fala, eu quero tantos metros cúbicos de... Então você compra aquele valor. Você não pede a massa desse objeto. Você não pede a massa ali na representação. Show de bola. Beleza? Farinha de trigo também você tem ali, por exemplo, a massa você encontra, né? Mas geralmente também em alguns lugares tem as medidas também da massa relacionada ao volume da farinha.
Muito bom, muito Tá bom? E aí, para classificar, para não deixar fugir muito, o que é a massa, né? Então, a massa, o que eu quero que vocês entendam aí, tenta deixar bem... A ideia foi dessa semana, essas 6 aulas, né? Cada um eu falei de uma grandeza. Hoje, nessa grandeza de massa, deixa no seu caderno bem especificado uma coisa, né? Volume é uma grandeza que expressa, no caso aí, né? O espaço ocupado. Por isso que eu falei do copo medidor, né? Da medida. Então, é o quanto que ele ocupa dentro daquele espaço. Então, por um corpo, no caso aí, que você encontra. Capacidade é diferente. Capacidade é o que o recipiente pode comportar do corpo. Então, por exemplo, vou até voltar aqui. O copo, ele representa uma capacidade. Ele tem uma capacidade aqui, ó. Então, por exemplo, esse aqui eu tenho de líquido de 300 ml. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas é a capacidade dele, ó. Isso, ó, 300 ml é a capacidade que eu tenho desse copo. Eu não tenho mais que isso, então a capacidade é 300 ml. O que eu colocar aqui dentro é o meu líquido. Aí sim eu consigo calcular o volume dele. Sim, e se confunde muito as duas, né? Isso muito, mesmo. muito, né? Isso mesmo. Então, a ideia é vocês diferenciar essa ideia de capacidade e volume. Volume é o que ele está ocupando. Capacidade é o quanto você pode medir com aquele determinado instrumento. Show. Beleza? Pode voltar para eles. A medida de internacional, como nós estamos falando, né, a medida padrão, é um metro cúbico, que nem eu falei para vocês. Então, a unidade padrão é um metro cúbico de medida, né, de volume no sistema internacional. Mas, como sabemos, em algumas situações é conveniente utilizar outros múltiplos ou submúltiplos. O metro cúbico corresponde aí, no caso, a 1000 litros, né? Então, o litros, né, é uma medida que vocês vão encontrar muito também de medir essa ideia, né, do que ele ocupa, né, desse volume, etc. Beleza? Show. Ok? Então eu vou voltar com a ideia do seguinte, ó. Sempre vocês vão identificar tudo que for, basicamente, vou tentar ser um pouquinho mais pragmático nessa ideia. Tudo que for líquido, que você consiga ali, tem a ideia de líquido, etc., nós vamos calcular em litros, ml, você vai ter essa ideia ali do volume e etc. O volume de objetos mais sólidos, né, como a gente falou da areia, aí ela vai dar nessa ideia do metro cúbico, né? Então a gente vai entender essa ideia de como ela funciona. Legal, muito bom, muito bom. Beleza? Adorei. Tô gostando, tô gostando. No caderno de vocês, aí no Aprender Sempre, ele tem uma experiência, né? Vou pedir pode pôr na telinha para eles, ele fala assim, ó. Use uma cartolina ou papelão, né? E construa um cubo com arestas de um decâmetro, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que é basicamente 10 centímetros. Em seguida, faça a vedação das arestas com fitas adesivas ou similares, né? Você vai entender aí os similares, deixando uma tampa aberta, para que uma das faces, né? Você consiga encher esse como se fosse um vasilhame, né? Então encha um vasilhame com a capacidade de 1 litro de água. Aí vocês podem ver, eu coloquei a garrafa de leite, né? Aquela que vocês conseguem encontrar, de água, e despeje a água no interior do cubo, que vai dar 1 decâmetro cúbico, né, que é o volume, esse 10 por 10. Então, qual que é a ideia, né, Tony? Já até montei, fiz uns pré-moldes aqui, né? Qual que é a ideia? Esse daqui, inclusive a gente já conversou muito sobre isso, né, isso aqui é a área planificada, por exemplo, tá faltando um pedaço, tá? Já vou me antecipar. Tá faltando um pedaço aqui que é a tampa. Então, essa seria a área planificada. O que eu fiz? Eu medi 10 centímetros, 10 centímetros, 10, aí aqui 10 também. Tudo fui colocando 10 centímetros aqui, Tony. Para quê? Para na hora que eu fechar, ó, então, esses dois lados aqui, aí eu fecho aqui, ó, só faltou a tampa. Por isso que eu estou falando que não é a área planificada do cubo inteiro, né, Tony? Porque ele está faltando a tampa. Mas aí eu consigo aqui, ó, fechar e montar ele como se fosse um cubo sem a tampa. Beleza? Show. Eu trouxe, obviamente, um pré-montado.
Então, Olha aí. esse aqui, ó, um Parece pré-montado. aquela Aqui, caixinha de comida, não parece? Ei, até, brincadeira. Se você quer aprender a fazer aí um porta-lápis, Olha, um muito porta-caneta, então esse aqui você pode utilizar depois como um porta-lápis ou um porta-caneta. Olha aí que bacana. O que você tem que fazer? Corte de 10 em 10 centímetros e aí você fecha, você tem um porta-lápis. Muito bem. E tem as medidas de 1 decímetro, né? Que você falou que Isso, decímetro, desculpa. O pessoal tá falando aqui, é decímetro, não decâmetro. Foi mal, muito bem apontado. desculpa. Isso mesmo, decímetro, né? Então, nós vimos essas medidas aí, é o decímetro. Então, essa é a ideia. No material, ele pede para você utilizar areia ou, no caso ali, uma farinha de trigo, alguma coisa. Só que com água é muito melhor e mais legal, né? Eu sei. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho, esse aqui já é um objeto comprado pronto, né? Para fazer o exemplo que é muito mais simples, porque não vaza, né? Porque esse aqui é de papelão. Qual que é a ideia desse objeto aqui? Ele é um cubo, né? Ó, se vocês observarem, ele é um cubo e ele está dividido todo de 10 em 10. Então, se eu tentar observar aqui, eu tenho 10. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 aqui centímetros. Mesma coisa de altura aqui, ó. Eu tenho 10. Beleza, então calculei aqui 10 por 10. E aí eu tenho comprimento, né, Tony? Eu tenho aqui o comprimento. Por isso que é uma medida de volume, né? 3 dimensões. Né? Isso. Por isso que a gente chama de cubo, né? Sim. Então, metro cúbico nós falamos muito por isso, porque são essas 3 medidas, né? Legal. É a multiplicação dos 3. Qual que é a ideia? Então, a ideia é a seguinte. Eu pegar esse objeto, né? Eu conseguir fazer esse objeto e ver se eu consigo preencher, no caso, com 1 litro, aí no caso seria de água. Eu trouxe aqui um aparato, eu tentei, para não sujar muito o nosso estúdio aqui, eu trouxe coloquei aqui uma tampa, coloquei aqui o objeto e trouxe aqui, ó, uma garrafinha, né, nós temos aqui do leite, né, então, isso aqui tem água, não tem leite, tá, Tony? Tem água, não tem leite. Então, aqui é a medida que a gente compra, né? 1 litro. 1 litro. Então, eu sei que a indústria montou lá, ela já calculou que aqui tem 1 litro. Como que ela fez para chegar nessa embalagem? Ela calculou as medidas aí de todos os lados, igual você fez aqui. Então, ela fez a medida aqui da base, digamos assim, né? Então, o comprimento, então ela pegou aqui o comprimento, ela pegou a largura, digamos assim, e ela pegou a altura. Multiplicou aí os 3 valores, ela conseguiu chegar. Só que ela é toda imperfeita, né? Ela tem, por exemplo, aqui, ó, uma medida diferente, então ela tem toda essa imperfeição, mas é calculado aqui a ideia de 1 litro. Legal, legal. E eles deixam um espacinho para o ar entrar também, que senão você não consegue tirar o líquido, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E ela é até aquelas mais difíceis. Então, aí qual que é a ideia? Eu tenho 1 litro aqui, acho que essa tem, não, acho que é a outra que tem 1 litro. Aqui, ó. Tem 1 litro aqui bonitinho. E aí eu vou tentar eu tenho até medo do Jonas aqui, com líquido. Vamos ver se dá certo, ó. Se molhar o chão, ó, a produção aí, desculpa, eu tentei não molhar, tá? Então, o que eu vou tentar? Eu vou despejar aqui dentro do recipiente aqui, no caso do que eu construí, que ele já veio montado. Então, eu vou colocando aqui, ó. Eu tentei colocar um corante, mas a ideia é a seguinte, ó. Eu vou preenchendo, ó, com uma curiosidade. Cada linha aí, eu tenho 100 ml, né? Como a altura é 10, então cada 100 vezes 10 eu vou ter 1000 ml, né? Então eu vou ter 1 litro, né? Ó, se você observar, ó, tá bonitinho, vai. Tá indo, hein, ó. Vou até colocar um pouquinho mais de frente para vocês verem. Tá indo. Deixa eu colocar, senão vai cair. Ai, meu Deus, que emoção. Vamos ver se enche até a tampa, ó. E ficou coloridinho, né? Ficou bacana ó, essa cor aí, né? Viu? A produtora falou que não ia dar certo, ó lá. Aí, ó. Ó, ó, ó. Aplausos! Gostei, ficou muito bacana. Olha aí. Esse vale um joinha, né? Vale um joinha, esse vale um joinha. Se você estiver assistindo no YouTube, esse vale um joinha. Então, a ideia... A ideia aqui, então, eu consegui preencher. Então, esse cubo, eu tenho
1 litro aqui dentro. Não parece, né? Não parece. Aparentemente não parece, mas eu tenho 1 litro aqui. Cada linha, né, que nem eu falei para vocês, como ele é calculado de 10 em 10, né, Tony? Então, se é 1000 ml, então eu tenho cada linha como 100 ml, né? Legal, então, legal. 100, 200, 300, 400, 500 e assim por diante. Eu chego em 1000, chegou, ó, nem transbordou. Não transbordou, ficou perfeitinho. Olha que bacana. Muito bom, muito bom. Beleza? Ô, top. Opa, ainda bem que deu certo. Ó, porque eu mandando trouxe- um monte de aplausos aqui, a galera. Aplauso. Jonas é showman, falaram aqui. Olha que bacana. Quero ver como Muito eu vou bom, muito descartar bom. isso aqui depois, mas É, tudo bem. Eu também não quero saber. Eu vou sair antes de você, inclusive. Beleza. Então, a ideia foi essa, né? Foi montado... Então, qual que eu quero que vocês entendam aí, que eu quero que vocês coloquem como ideia principal. Quando eu tiver, né, ter essa relação do metro, né, que eu vou... No caso aqui eu tenho o centímetro, então eu tenho, basicamente, calculando aqui, vamos pensar em 10. Então, 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000, né? Então, 1000 centímetros cúbicos, eu tenho 1 litro, ou 1000 ml, né, Tony? Que foi a relação que a gente falou no começo. Então, 1000 ml, ou 1 litro, eu tenho 1000 centímetros cúbicos, né? Que vai dar o que a gente falou ali no começo, que é 1 decímetro cúbico. Show. Desculpa aí se eu errei, desculpa mesmo. Então, 1 decímetro cúbico. Beleza? Vamos tentar uma atividade para ver se a gente consegue entender como que ficou isso. Pode ir na telinha? Então, eu já fiz toda a experiência, né, que está descrita aí para vocês. E aí a pergunta é a seguinte: o que você verificou com essa experiência? O que você entende aqui? Coloca a ideia que você consegue fazer, a relação, que nem eu tentei explicar aqui, que eu vou depois desmitificar ela, beleza? Então, 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Nós tivemos aqui várias interações, o pessoal participando bastante aí, inclusive os alunos Vinícius, Letícia e Daniel do 7º ano da PEI Desce a Luz de Machado de Dantas de Lins. Eles responderam que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Olha que bacana, né? O professor Cristiano aqui mandando as respostas dos alunos do 7º A e 7º B da escola PEI Irene Branco da Silva, né? Ele disse o seguinte, ó, que base vezes altura, vezes largura, neste caso, é igual a 1 decímetro cúbico, né? Ou seja, 1000 ml, né? E também a Isabelle, né, Dier, né, da professora Adriana,
também indicando pra gente que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Muito bom. Isso mesmo. Eu vi também, comentei aqui, vi algumas respostas, achei muito interessante. O professor Paulo colocou aqui, ó, muito obrigado, eu não tinha pensado nisso. Ele colocou assim, ó, Tony, legal mesmo a demonstração. Vocês podem fazer uma ponte para explicar a informação de milímetro de chuva que é apresentada nos noticiários meteorológicos. Então, em 20 minutos choveu 70 ml, né? Eu acho que ele quis dizer Milímetros. milímetros, né? Que é o cubo, né? Sim. Milímetros cúbicos. Podem utilizar um gancho nas enchentes, na região, né, que tem aí. É isso mesmo. Então, a ideia aí, quando chove, né, o quanto que ela vai ocupar, o espaço que ela vai ocupar, o quanto ela subiu. Isso mesmo, você vai ter aí a milimetragem. Basicamente, você está calculando o quanto de chuva, o volume de água, né, que caiu. Olha que legal. Os reservatórios de água também, você tem lá as medidas, né? Vocês conseguem fazer também essas relações. Show de bola. Muito Beleza? bom, muito bom. Obrigado, professor, aí que ajudou aí, contribuiu. Eu coloquei a minha resposta. A minha resposta do que eu verifiquei com essa experiência, que eu queria que vocês anotassem, deixassem essa relação. E depois eu vou dar uma definição um pouquinho mais elaborada, mas essa eu acredito que já basta para muitas coisas, né? Pode pôr na telinha, então, a minha resposta, que é o seguinte, ó. Quando eu multiplico lá os 10 centímetros, Tony, eu tenho 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Beleza? Legal, legal. Centímetro, eu tenho 1, 2, 3, então está elevado à terceira, né? Ele se repete ali na multiplicação 3 vezes, então centímetros cúbicos, né? Como 1 centímetro cúbico, pode deixar na telinha, como 1 centímetro cúbico é 1 decímetro cúbico, né? Então, quando eu tenho essa relação aqui, eu posso dizer que esse 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, né? Então, a relação ali de 1 litro. Eu também poderia falar que 1000 centímetros cúbicos é 1 litro, então tem essa relação de igualdade. Show de bola. Gostei muito, de verdade. Beleza? Então essa relação aí que vocês vão entender, vocês vão ver, ela vai aparecer ao longo. E as divisões aí também do metro cúbico é um pouquinho mais elaborado, eu vou trazer um pouquinho mais simples para vocês, só algumas definições. Aí vocês não utilizam sempre, né? Nós não utilizamos sempre, mas algumas definições é importante. Pode pôr na telinha? Então, que são a ideia aí, né, dos múltiplos. Então, todos esses valores, né, todas essas relações, eu estou calculando aí, no caso, no metro cúbico. Eu não estou fazendo a relação com litro, com ml, nem nada. Então, eu tenho lá o quilômetro cúbico, eu tenho o hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, eu tenho o metro cúbico, que nem eu falei para vocês, eu tenho o decímetro cúbico, que é o que a gente estava utilizando, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Qual que é a ideia? A ideia é a mesma que nós fizemos, parecida um pouquinho ontem, né, Tony? Sim. Para a direita eu vou multiplicar, só que como é cubo, é 3 zeros, né, Tony? Sim. Quadrado seria 2, cubo eu vou multiplicar por 3 zeros. E no caso, se eu fizesse o contrário, fosse para a esquerda essa relação, eu dividiria por 1000. Beleza? Boa. Então, na ideia aí, eu coloquei em potência porque eu não conseguiria colocar o número de zeros, tá, Tony? Então, pensando em 1 metro cúbico, para a direita é multiplicar por 1000. Então, eu teria 10 à terceira. Se eu multiplicar por 1000 de novo, 10 à sexta. Se eu multiplicar por 1000 de novo, 10 à nona. Para a esquerda, aí um pouquinho mais simples, só para vocês entenderem, é o subtrair, né? Eu vou andar com a casa com a vírgula, digamos assim. Então, daria 10 a menos 3, a menos 6 e a menos 9. Daria uma casa infinita ali de zeros, né? Depois da vírgula. Legal. Beleza? Nossa, adorei. De verdade. Então, essa relação, né, que nós estamos trabalhando, e aí eu venho numa relação que eu quero que vocês entendam. Então, eu construí aqui a minha caixinha, bonitinho meu porta-lápis, que não vai durar hoje. E aí, meu porta-lápis aqui, que eu construí esse cubo, a minha pergunta é a seguinte, pode pôr na tela. Qual a relação, então, entre volume e capacidade? Eu disse aqui um pouquinho. O que vocês acham? Um minutinho a gente já retorna.
participação da professora Cleonice, da Escola Estadual Dr. Ari Correia, de Ourinhos. A aluna Nicole, do 7º A, diz que volume é a quantidade de líquido que cabe dentro do recipiente. Mesmo. É isso aí mesmo? Isso mesmo. E a capacidade é o que ele tem. Eu sei que tem capacidade de 1 litro aqui. Será que cabe 1 litro? Esse Vamos aqui é ver. de papelão, ó. Ixi, isso aqui vai vazar? Sei lá, hein, Tony. Esse aqui eu não faço ideia. Ó. Já tá pingando. Ó lá. Ah! Come o litro certinho. Come o litro certinho. Avalie nossa aula, olha lá, pode pôr lá então essa relação. Avalie nossa aula, o que vocês acharam ou não, se vocês gostaram ou não. Coloca lá os comentários. Então essa é a ideia, né? Capacidade e volume. E nós encerramos a aula aqui, Tony. Muito bem, muito obrigado a todos que participaram. Obrigado por me convidar e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.